Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Rogério Santos aqui, continuando os nossos estudos de fenômenos ondulatórios. Nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre a interferência entre ondas, tá? Então essa aula aqui é sobre interferência, vamos lá? Então acompanhando na figura, olha só. A gente tem aqui, considerando essa figura aqui primeiro, ó, nós temos aqui pode ser uma corda, tá? Imagina que é um pulso numa corda. Então a gente tem esse pulso aqui, são na verdade dois pulsos em uma corda, né? Então a gente tem esse pulso aqui da esquerda que se move para a direita, conforme essa setinha aqui, e esse pulso da direita que se move para a esquerda, conforme essa setinha aqui. Então, repare que um pulso está se movimentando na direção do outro, eles estão cada vez se aproximando mais. Chega um momento em que eles coincidem, ou seja, que eles colidem, né? Um pulso colide com o outro. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem dois pulsos de uma onda interagindo, esse fenômeno é chamado de interferência. E o resultado dessa interferência, ele vai ser diferente conforme determinadas características desses pulsos, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos observando dois pulsos que têm a mesma orientação espacial, ou seja, que são orientados para cima, aqui para cima. Eles estão movendo-se um na direção do outro, eles vão se encontrar. E aí, no momento em que eles se encontram, a gente vai passar para essa figura aqui de baixo, ó, que é uma interferência construtiva. O que é uma interferência construtiva? Significa que a amplitude desse pulso aqui se somou com a amplitude desse pulso aqui, ó. Eles vão coincidir um com o outro, exatamente um com o outro. Então você vai ter, na hora da interferência, você vai ter um pulso maior, ó, tá vendo? Com uma amplitude maior, que é a soma da amplitude de cada um desses pulsos aqui. Após a interferência, isso acontece muito rápido, né? Uma fração de segundo, acontece muito rápido. Após a interferência, olha o que acontece. Um pulso passou pelo outro como se nada tivesse acontecido. Eles continuam se movimentando como se um não tivesse percebido a existência do outro. Então esse aqui, ó, da esquerda é esse pulso aqui da direita e esse aqui da direita é esse pulso da esquerda. Então eles interagiram, criaram um pulso com uma amplitude maior e depois continuaram o movimento deles tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Tá? Então essa aqui é a interferência construtiva, quando os efeitos de um pulso se somam aos efeitos de outro pulso. Tá? Agora vem aqui para o lado, olha só essa figura aqui. Nessa aqui o que a gente observa? São dois pulsos também, tá? Um se move, esse aqui da direita se move para a esquerda e esse aqui da esquerda se move para a direita. Mas o que você repara? Que esse pulso aqui tem uma orientação espacial de um jeito e esse aqui tem uma orientação espacial de outra. Ou seja, esse pulso aqui está orientado para cima e esse aqui está orientado para baixo. Então um vai se movendo na direção do outro. No momento em que eles se encontram, olha aqui. Olha como fica a corda, não tem pulso nenhum. Nós chamamos aqui de interferência destrutiva. Por quê? Porque antes da colisão entre esses pulsos, antes da interação direta entre eles, esses pulsos existiam aqui normalmente. No momento da interação entre eles, essa partezinha aqui de cima cancelou essa parte aqui de baixo e vice-versa, e a corda ficou horizontal. Após a interação, que acontece muito rápido, né? Os pulsos continuam se movendo. Aqui, tá vendo? Aqui eles não existiam, ó, mas eles estavam ali, né? A energia, digamos assim, para formar esses pulsos estava ali. Então, aquele pulso que se movia para a direita continua se movendo para a direita, do jeito que ele era. Aqui o pulso que se movimentava do jeito que ele era, tá? Um pulso passa pelo outro como se nada tivesse acontecido. Tá bom? Então, esses são dois tipos de interferência que a gente tem. A interferência construtiva, os pulsos se somam, a interferência destrutiva, os pulsos se destroem, né? Eles somem, tá? Aqui nessa figura aqui eu quero tentar mostrar para vocês, tentar mostrar de um modo diferente o que acontece na interferência construtiva e destrutiva, para vocês entenderem bem. Então aqui, olha só, aqui nessas duas figuras de cima a gente tem uma onda, tá? Agora, repare que essa onda aqui, esse desenho aqui de cima, ele coincide com o desenho de baixo, tá vendo? Essa parte aqui da onda que é chamada de vale, ela tá aqui embaixo, bem nessa posição, e aqui também tem. Do mesmo jeito. E aqui, ó, essa crista da onda aqui, ó, tá aqui e a outra tá aqui. Então, uma onda, ela se imagina isso aqui, essa de baixo se sobrepondo a essa de cima, colocando uma por cima da outra, elas vão coincidir, né? Então olha o que acontece na interferência construtiva. Essa parte aqui se soma a essa parte aqui, ó, olha só, o vale dessa onda de cima coincide com o vale dessa onda de baixo, então vai ter uma amplitude maior aqui.
E do mesmo jeito a gente pode falar em relação à crista da onda, olha, se somam. Então aqui essas duas ondas que têm uma determinada amplitude, elas se somam e vão formar uma outra onda que tem uma amplitude maior, igual a soma dessas anteriores aqui. Nesse caso a gente diz que essas duas ondas elas estão em fase, tá bom? Elas coincidem, ó, vale com vale, crista com crista. Agora vem aqui para baixo, a gente tem essa onda aqui de cima, ó, aqui está o vale e aqui está a crista. E essa onda aqui de baixo, repare que ela está invertida, olha só. Aqui está a crista e aqui está o vale. Então a gente diz que essas duas ondas elas estão em oposição de fase. Então o que acontece? Essa parte aqui, ó, esse vale aqui, eles interagem com essa crista, um com o outro, é como se fosse positivo e negativo se anulando, entendeu? Aqui, ó, e não vai ter a parte, não vai ter nada aqui. E essa parte da crista da onda de cima com o vale da onda de baixo. Então, da mesma forma, eles vão se anular, como se fosse positivo e negativo se anulando. E aí você não vai ter onda nenhuma. Uma onda apaga a outra, digamos assim, né? Nesse caso, a gente está dizendo que há oposição de fase, o que gera uma interferência destrutiva. Então, aqui, ó, fase, quando elas se coincidem, vale com vale, crista com crista, interferência construtiva. Aqui, e as ondas estão em fase. Aqui embaixo, nós temos vale com crista, crista com vale. Então, essas ondas elas estão em oposição de fase e a interferência é destrutiva, tá? Agora, após a interação, cada pulso se move como se nada tivesse acontecido, tá? Então, da mesma forma aqui, ó, não tem onda. Aqui a gente não observa, mas após isso aqui é como se fosse uma foto, né? Do momento exato da interação. Após a interação, as ondas vão continuar se movendo da mesma maneira. Agora, é interessante comentar que há uma interferência também que acontece, essa mesma interferência acontece no caso de ondas luminosas, tá? No caso de luz. E aí vai acontecer um efeito aí alternando interferência construtiva com interferência destrutiva, que é interessante comentar aqui com vocês. Então, considera aqui, ó, nessa figura aqui da esquerda que tem essa lâmpada de uma fonte de luz monocromática, tá? Que emite uma cor só para facilitar o estudo. Temos 3 anteparos, né? Na verdade, 2 obstáculos e um anteparo aqui. Então, no primeiro obstáculo, a gente tem uma fenda, um furinho aqui, por onde a onda vai passar. No segundo obstáculo nós temos 2 furinhos aqui, 2 fendas, e nós vamos ter lá embaixo o anteparo. Então o que acontece? A luz proveniente dessa lâmpada incide nesse obstáculo aqui onde tem um furinho e ela vai difratar, ou seja, ela vai espalhar. Nós vamos falar sobre difração numa próxima aula. A onda espalhada, após passar através desse primeiro furinho aqui, ela vai incidir nesses 2 outros furos aqui. E cada um deles vai funcionar como se fosse uma fonte de luz independente, tá? Agora, o que vai acontecer no anteparo? No anteparo nós vamos observar pontos de máximo e pontos de mínimo, tá? Espaçados aqui conforme uma determinada regra. O que significa esses pontos de máximo e pontos de mínimo? Os pontos de máximo é onde a gente tem interferência construtiva, nós vamos ter luz. E os pontos de mínimo, que estão entre esses máximos aqui, entre cada par de máximo e mínimo, é um ponto onde vai haver interferência destrutiva. Então imagina, interferência construtiva com luz, você tem mais luz, né? É uma luz mais intensa. Interferência destrutiva com luz, você não vai ter luz, né? Uma vai se anular com a outra, você vai ter sombra. Então, para entender isso melhor, olha nessa figura aqui do lado direito, é a mesma história, tá? A mesma coisa, mas a figurinha lá no final ela vai nos mostrar melhor o que está acontecendo. Então aqui tem a fonte de luz monocromática, tem a primeira fenda, né, o primeiro obstáculo, o segundo obstáculo com as outras fendas. Cada uma dessas fendas vão funcionar como se fossem fontes luminosas independentes. Então lá no anteparo, lá no final, a gente vai notar essas ranhuras aqui, né? Vermelha aqui correspondente à luz emitida pela lâmpada. Então você está vendo que aqui nós temos partes que estão riscadas de vermelho. Vocês podem ver que a intensidade deles não é a mesma. Nós vamos falar sobre isso numa próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês é aqui que nós temos partes alternando, ó, luz, essa parte vermelha é luz, e sombra, que é essas partes escuras aqui entre essas barras que representam a luz, tá bom? Então, onde você está vendo essas barras vermelhas, nós temos interferência construtiva. E onde nós estamos vendo essas partes escuras, nós temos interferência destrutiva, tá? Então, interferência construtiva e destrutiva tem a ver com você ter luz, no caso de ondas luminosas, você ter luz ou você ter sombra,
Tá, pessoal? Então a interferência luminosa produz pontos claros e escuros em um anteparo, interferência, quando as ondas luminosas elas interagem de modo a intensificar os seus efeitos ou anular os seus efeitos, beleza? Então isso aí foi a interferência de ondas. Um forte abraço para vocês aí e bons estudos!